Muito bem, estamos por aqui novamente, no lugar do chefe, no lugar do grande Rodrigo Steffen, mas ele está na bancada, já chamo ele para participar, logo chamo ele para participar também, começando mais um Estação Hamburgo especial, direto de Gramado, Gerontofair, agora vivenciando essa feira, que a gente passou por um bom período anunciando, agora a gente está direto daqui. Estação Hamburgo, que tem um oferecimento de Beira Rio, 50 anos, Sebratel, felicidade ilimitada, Cowork 360, um belíssimo lugar para você fazer negócios em Novo Hamburgo. Novo, estreou fazem 2 meses. Exatos Contabilidade, eles estão vindo. Mercator vivendo a Gerontofair, JG Serviço, tudo que você precisa de manutenção para a sua empresa, para o seu condomínio, para a sua casa. E a gente segue falando sobre economia prateada. Quero apresentar e já chamar imediatamente a bancada aqui que está comigo, todos representantes de algum segmento da Vale TV. Vamos começar lá pelo outro lado. Bruno, foca lá no Big Boss, Rodrigo Steffen. Eu vim só para fazer a abertura desse programa junto com vocês, para vocês não acharem que eu sou etarista. Só para deixar a gente que eu não nervoso. Participo com os novinhos, eu também participo com os novinhos. Aliás, eu valorizo e admiro muito essa gurizada que está fazendo toda a diferença. Gurizada só porque são muito mais jovens do que eu. Não estou falando de ti, evidentemente, né, Gil? Tá brincando comigo. Mas assim, ó, te prepara porque eu sou baratinho, tá? O próximo cachê aqui é caro. Ele chegou aqui do lado fazendo assim para mim, ó. Negocia tu o cachê dele, que é o Big Boss da Mercator, né? Exato. Hoje, claro, o homem é a lenda já da Mercator, né? O homem feira. Que pela primeira vez a gente não tem ele como diretor da Mercator, o presidente da Mercator nesse momento é a Beta Plete, essa mulherão que nos orgulha muito ter. E coisa linda, a gente acabou de ver a palestra da Piccadilly, 3 mulherões que cuidam, né? Mulherões, eu digo, não pela sua envergadura física, mas pelo trabalho que essas mulheres fazem em universos que normalmente são muito masculinos e não raro machistas também, né? E como a gente já conversou várias vezes, não basta a gente não ser machista, é preciso ser antimachista, porque o universo ainda é muito masculino. Tá aí, eu me penitencio muito, porque invariavelmente Estação Hamburgo, sobretudo quando a gente fala de política, ele acaba sendo muito masculino. A gente precisa efetivamente que essas mulheres ocupam esses espaços, discutam cada vez mais todos os eixos da nossa sociedade, mas que assumam esse protagonismo acima de tudo, porque muitas vezes a gente quer passar esse bastão não como forma de cota, mas como forma de pertencimento, de protagonismo que cada uma de vocês ocupa. Então ter a Gé com a gente me dá um orgulho enorme, ter a Amanda com a gente fazendo Acontece, o Calçados S.A. me dá um orgulho enorme. E acima de tudo, Gil, te ver fazendo essa maestria, né? Que é essa regência, me dá um orgulho enorme. Sinto muito feliz de poder estar com vocês aqui, de todo o coração, com toda a verdade no mundo, porque vejo que essa ideia que lá atrás muitas pessoas tiveram antes de mim, a gente pôde dar sequência nisso, e hoje a gente tem pessoas de propósito, de valor, ocupando espaço e fazendo a diferença para Novo Hamburgo, para São Leopoldo, para o Vale. Antes de eu passar para a Gé, é sempre muito emocionante. A gente abriu a Gerontofair com um discurso muito, e eu quero falar com o Fredão depois sobre isso, com um discurso muito emotivo, ou com a Beta muito emotiva, assim, quase as lágrimas, né? E
Cara, eu sinto, cada vez que a gente vai avançando na idade, a gente vai sentindo ou percebendo os valores, de fato, os valores da vida. E declarações como essa, Rodrigo, da importância não só de uma apresentação que eu eventualmente esteja fazendo, mas da Gé, da Amanda, a participação e a importância e relevância delas, não só delas, mas de outras mulheres, da própria Simone, que está aqui nos bastidores nos ajudando, né? Que foi o braço forte da Vale TV na maior parte da história, da minha história da Vale TV. E ainda muito à frente de mim. ainda é significativa demais para coisa tá sempre funcionar. Metendo bedelho, né? Não, sempre nos ajudando graças de alguma a Deus. forma. Amém. Mas eu exatamente como você, acredito muito nessa força feminina. E eu acho que é o caminho. Gé, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo à Estação Muito obrigada. Especial. Eu te confesso que assim, eu até nem sei o que falar depois dessa declaração, né? Belíssimo. A gente fica literalmente, até eu que amo falar sobre pessoas, eu fiquei literalmente sem palavras. Me sinto realmente muito honrada de estar com vocês. A gente fica em movimento nos bastidores muitas vezes e ter a oportunidade de dividir com vocês esse dia, eu agradeço demais. Amanda Froelich. Olá, eu gosto de dar uma entonação no meu sobrenome, mas olá para todos, né, que estão nos assistindo. Também, né, faço meu agradecimento aqui pelas palavras, porque realmente para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês, não só aqui nesse programa, mas na Vale TV, né, somando esforços aí para a gente levar um conteúdo bacana para as pessoas, para a gente poder ter aí uma grade de programação rica, né, e não, como vocês falaram, né, é homens, mulheres, né, são programas diferentes que a gente consegue trazer e ainda mais aqui nessa feira, né, que tem tanto para dizer para nós e para a comunidade. A gente está falando sobre a economia prateada desde quarta-feira, quando a gente chegou aqui, a gente mergulhou nesse universo. Já estávamos falando, já havia acontecido programas referente a esse novo modelo, novo movimento do mercado. Mas eu queria saber de ti, Rodrigo, o que tu acha, de fato, tu sentiu ou percebeu de uma forma mais profunda o impacto desse mercado participando aqui da Geronto? Eu tive a oportunidade de estar aqui em 2018, né, Gil? A primeira Geronto Fair aconteceu em 2018, 7 anos atrás, né? E por conta de pandemia e depois de enchente, que ela aconteceria daí ano passado, ela voltaria, a enchente não possibilitou, né? Só tivemos aeroportos lá em outubro e tal. Eu posso te dizer que eu vejo primeiro, antes de responder frontalmente, me perguntou, uma mudança radical de visão de mundo do Brasil em relação aos 50 mais. A gente pode fazer vários cortes, tá? Eu gosto sempre de chamar a atenção assim, a gente pode falar da economia prateada 50 mais, que são em torno de 30 e poucos % da população brasileira. Os 60 mais, que aí sim é que a gente chamava de terceira idade, né? Melhor idade eles não gostam desse termo e acho que a gente precisa entender o lugar de fala deles daí, né? Mas é um recorte importante também, a gente está falando de pessoas que já estão caminhando para aposentadoria ou que já estão, né? Então, a gente tem os longevos, que são os 90 mais, e aí também tem uma lacuna de 70, que hoje são outros 70, né? Os 80 que começam a chegar com vitalidade, com uma vida ativa, e os centenários, né? Que é esse número que cresce gigantemente, né? O Martin Henkel traz a noção de que a cada 26 segundos no Brasil alguém está chegando nessa idade de 60 anos. Então, esse número é muito expressivo. Só contar aí desde o início do programa, né? Enquanto essa base da cadeia ela está ficando para trás. E naquele momento que a Mercator começa a falar sobre isso, não se discutia isso em nenhum lugar do Brasil, não tinha nenhum evento como esse. A Mercator foi total pioneira nisso. Muito pela visão da Senior Labs, lá de 2014, o nascimento da Senior Labs, mas não tinha uma feira igual a essa no Brasil. E lá em 2018, a partir da Geronto Fair, outras feiras começaram, outros espaços, momentos assim, começaram a discutir. Naquele momento ainda muito sobre o recorte da saúde, porque é óbvio, né, quando a gente fala de terceira idade, a gente fala muito de cuidados com a saúde física e mental. O que a gente está vendo aqui, eu acho que isso é que a gente deve destacar,
uma enxurrada de informação, estou bem tonto. Verdade. Não que não seja normalmente, mas nesse momento muito especialmente tonto, porque é muita coisa de muitos lugares diferentes, com várias visões diferentes, com recortes diferentes. E a partir dessa visão, uma visão muito mais ampla, de vida muito mais do que de doença, de saúde, de experiências que no início da sua trajetória as pessoas não puderam ter e que hoje elas conseguem realizar. Então é turismo, é a economia como um todo, são os serviços, são os produtos, é chegar bem, eu tomo um puxão de orelha a cada esquina aqui para onde eu olho, de cuidar da saúde física, de trabalhar a saúde mental, que, claro, não se deixou de falar de saúde, ela vai ser sempre um recorte importante. Está aqui acontecendo o fórum das ELPIs, né, dos Institutos de Longa Permanência. Está aqui a gente falando em economia prateada, hoje com o Solon, tal da Pioneira, com o Martin Henkel, né, da Senior Labs, e outras tantas pessoas que o Martin trouxe como curador de boa parte desses espaços. Mas a gente viu uma sinergia de pessoas que enxergam a abundância do segmento, que vem uma visão de futuro para esse segmento, que foi o que nos fez convidar a Jéssica para estar junto com a gente aqui, de vir com uma equipe de 9 pessoas, né, contando com a Herta ontem, que é por isso que a Amanda está aqui também construindo isso com a gente, porque é a visão de longo prazo que elas precisam também ter, de espaços que elas precisam ocupar, construindo junto com a gente isso, né? Assim como poderiam estar outros apresentadores da Vale, mas estrategicamente a gente enxerga o futuro nas duas, em ti também, evidentemente, né, Gil, tu sabe disso, naturalmente, e demorou para o Gil começar a ocupar esse espaço, né? Eu tive que insistir muito para ele, Gil, lá na Felicidade, toda sexta-feira tu estava no ar, eu participei contigo lá, tá na hora de tu ocupar esse espaço na Vale TV, faz falta a tua irreverência, faz falta a tua visão dentro, porque a gente trabalha para dentro, na verdade a gente é avaliado para o que vai para fora, então o estar indo para fora também é muito importante. Então eu acho que a visão de abundância que existe aqui, com os mais diversos prismas que a gente pode enxergar, institutos, poder público, né? Tá aqui Veranópolis representado, a terra da longevidade em todo o Brasil e talvez na América do Sul. Então acho que a gente tem aqui muitas oportunidades de aprendizado, de bons negócios, porque claro, o Solon trouxe isso claramente, né? Em que pese o nosso objetivo primeiro seja o nosso propósito, isso nos move, mas o lucro é uma visão social. O lucro para reinvestimento, para novos projetos, para outras coisas que a gente possa fazer, para cumprir os nossos compromissos com os nossos parceiros, sejam internos, sejam externos, os stakeholders, né? Todo esse ecossistema, esse universo que orbita em torno da TV, que são uma dezena de profissionais, parceiros que estão sempre com a gente fazendo projetos, dezenas de apresentadores com as mais diversas motivações, mas que fazem grande parte também disso a sua renda. E bom, aí dezenas de parceiros comerciais e milhares de telespectadores que constroem junto com a gente um Vale dos Sinos melhor. Perfeito. Esse modelo, esse programa tem vários diferenciais, comparado ao histórico do Estação Hamburgo, né? Que eu adoro, né? Incentivo meu para que vocês ocupem esse espaço, né? Vamos lá. Exatamente. Vamos dar uma linguagem muito mais bonita que eu, uma voz, uma cara muito mais bonita que eu. Fomos jogados a essa missão e a gente aceita e vamos lá e vamos lutar e vamos entregar o que a gente pode entregar de melhor. Mas dentro desse formato diferente daquilo que as pessoas conhecem de estação, a gente pode usar a imagem do Rodrigo, ou a presença do Rodrigo, assim como a presença do Fredão logo mais aqui na continuação desse programa, para fazer uma sabatina com eles. É o meu convite a vocês. Ambas participaram ontem do Estação, da gravação do Estação de ontem, e eu consegui extrair, conseguiram entregar aquilo que vocês têm de percepção sobre a economia prateada. Então a gente está diante do Rodrigo, que pouco participou nessa viagem, né? Pouco fez, para não dizer que não trabalhou, pouco fez. Então eu queria jogar para vocês, compartilhar, dividir com vocês o peso
e a responsabilidade que é ancorar um programa desse tamanho. E aí eu queria fazer uma sabatina. Fique à vontade para perguntar o que vocês quiserem perguntar para o Rodrigo. Eu acho que ele tem muito a falar. Não tão à vontade assim, Tem né? muito a contribuir com a gente, para nós, para quem está nos assistindo, principalmente sobre esse assunto, que ele está muito mais ligado, Amanda e Jéssica e Rodrigo, à percepção de vida, a uma coisa que eu gosto muito de dizer, que é sobre a cosmovisão que cada um de nós carrega, sobre o que é a vida. E aí, falar sobre longevidade é exatamente sobre isso. Porque não é estar mais tempo vivo, é viver intensamente cada ano, cada mês, cada semana, cada dia. E aqui que a gente pega o que talvez o Rodrigo vai conseguir nos entregar com tamanha grandeza. Não fazendo jus ao tamanho. Eu entendi que sim, não é um sobre trocadilho. isso. É gordofobia. Sempre precisa ter alguma piadinha. Não, é gordofobia, tá tudo certo. É o Gil. Desculpa. É o Gil sendo natural, espontâneo. Né? Mas acho que isso é um ponto bem interessante, porque a gente está falando aqui de longevidade, né? Do público 50+, mas acho que uma coisa que me fez refletir, de todas as coisas que a gente já viveu aqui, a gente teve experiências, né, conversou com expositores, a gente está num espaço que também nos faz lembrar o que a gente precisa fazer agora, enquanto ainda estamos com 29, 30, 40, para chegar lá também. Acho que esse espaço aqui, esse evento, ele fala muito sobre a vida, a saúde, o bem-estar desde sempre, para que a gente chegue também depois, né, nas outras etapas da vida ainda melhor, né? Acho que esse é um ponto bem importante. Mas aí é para fazer perguntas para o Rodrigo, então? Rodrigo, está à Vamos lá. disposição. Se não estava, agora está. Então tá, eu posso fazer primeiro, Jé? Claro, Tá. fica à vontade. A gente conversando, ele tá olhando lá de Não, distante, quero. tá querendo fugir. Mas acho que uma coisa que a gente, conversando com os expositores, o pessoal que está aqui visitando a feira, muito se falou sobre talvez um desafio ou uma dificuldade que se tem ainda em comunicar esse setor, esse mercado para fora, para a sociedade, para a comunidade. O que tu pensa sobre isso? Tu acha que realmente se fala pouco, precisa falar mais? Qual é a tua visão disso? Eu acho que sim, eu acho que tem alguns recortes econômicos ou de camadas econômicas da sociedade que a gente explora muito pouco e muito mal, né? A gente falava um pouco sobre isso ontem, eu vejo assim, o Homero estava encantado, né? O Homero que está vendo pela primeira vez nesse evento também, ele não enxergava o tamanho, potencial e o universo maravilhoso que é isso aqui. E bom, ele está saindo aqui bem louco, né? Sendo que ainda é o segundo dia do evento, a gente tem mais metade do nosso tempo aqui. Bueno. Essa visão de abundância, ela não é percebida, por exemplo, quando a gente fala do universo homofetivo. É um mercado gigante, rico, potencial para um monte de coisa. Quando a gente fala de favela, de comunidades periféricas, é um universo gigante, maravilhoso, enorme, representativo populacionalmente, financeiramente, a potência que é uma favela. Então, se a gente for olhar, tem vários segmentos, vários recortes que são muito mal explorados. Aí eu gosto muito de aprender com quem está muito na frente da gente. Uma Rede Globo de televisão. A gente pode não gostar, é a Globo lixo, não sei o quê. Tudo isso pode ser, tá? Não vou entrar nesse mérito. E eles descobriram exatamente esses três universos há muito tempo. E eles incutem a visão sobre esse olhar nos seus produtos, nas novelas. Mas cada vez mais, porque a novela também ela traz uma marginalização quando ela aborda isso, mas cada vez mais ela traz isso nos seus telejornais, contribuindo ainda mais, não para a percepção, mas daí para a formação de consciência, de cultura das pessoas. Então, ontem foi um caso, né, uma matéria de reportagem da RBS Notícias sobre esse universo dos 50+, economia prateada. Mas eu vi sobre a Expo Favela, que a Globo pegou debaixo do braço há muito tempo, que faz a Taça das Favelas, que faz a Expo Favela, botou a CUFA debaixo do braço e estão produzindo essa potência que se torna, né? E que se organiza internacionalmente, né? A CUFA que tem braços hoje na África, na Europa, em vários lugares. Então, talvez a mais desprezada, poderia chamar, é exatamente esse universo que a gente está falando,
porque ela não é falada de forma organizada, ela é falada numa novela, 20 anos atrás, da menina, não me lembro o nome da menina, do personagem, que desprezava os avós. Aí começou a se falar em etarismo, porque até então, inclusive, não se falava em etarismo. Era muito natural que os idosos ficavam num canto e pronto. Chamava asilo os institutos de longa permanência. E quando a gente muda de nome, não é para ser legal, é para colocar cada coisa no seu devido lugar verdadeiramente. Então, sim, nosso desafio é dar muito mais voz para esse universo, de uma forma organizada, tá? Que a Jéssica, para a gente possa ocupar outros espaços para além do Entre Nós, que é um programa delicioso, né? De frente a frente, de um papo reto intimista. Eu adoro descobrir o que as mulheres andam conversando entre elas. Todos nós aprendemos, todos nós homens mais espertos aprendemos com isso. Fica ligado, gurizada. Esse programa não é só para as mulheres, é para nós também aprender. Mas principalmente do que ela pode fazer para além disso. Estava a Mônica ontem aqui, que quer tocar um projeto com a gente também, que a partir do network gerado nesse espaço vai estar na Health Meeting palestrando. Então olha quanta coisa surge desse encontro, né? Então acho que nós vamos ter, da parte da Vale TV, da parte do portal valecinos.org, da parte dos nossos veículos de conteúdo, papo sério, muito mais profundo, para a gente falar muito sobre isso, para a gente convidar as pessoas para mostrar o que elas estão fazendo, o que elas estão realizando. Posso te dizer que 2 dos veículos mais importantes estão conectados com isso, Rede Globo, RBS TV e Vale TV, estão nessa pegada, porque esse não é o futuro. E aqui a gente já viu, né? A Chegada nos recebe dizendo isso. O futuro já começou. Já começou. Quando eu cheguei aqui, uma das coisas que mais me trouxe clareza é que quando a gente recebe uma criança em casa, a gente se dispõe a estudar sobre aquele ser humano que está chegando. Eu e a Amanda temos uma menina e um menino aqui, então a gente estuda muito sobre esse universo, é uma nova vida que está chegando, a gente tem vários... Não. Eu acho que tu não. Os teus meninos, as eu tuas acho que crianças sim, já são mas maiores. Eu ela gostaria quer dizer. só de fazer uma reparação aqui. Amanda, 40 anos, como assim que tu disse que eu tenho 40, 20, 30, 40... 28, Eu não estava falando repare, de ti. Caminha passos largos 50, Gil. Todo Eu mundo não sabe. estava falando exatamente de ti. Ele não entendeu o universo que está esperando ele. Idades. Nossa. Eu citei idades, eu não estava Ele não falando entendeu o universo que está esperando ele, mano. Fica Não, frio. é que quando desculpa, é pode uma continuar. parte dolorosa, gente, desculpa. Não, pode continuar. Inclusive nos bastidores, nem precisa falar, porque nos bastidores a gente viu que nós também estamos próximos da economia. Não, essa Né, parte a gente deixa para Percebeu. depois. Estraga, A gente estraga. deixa para depois. Estraga. Então, quando a gente olha para 50 a mais, 60 a mais, é um universo que a gente precisa estudar. Sim, as oportunidades que estão aqui, que são inúmeras, mas no sentido de estudarmos como devemos nos comunicar melhor. Boa. A gente estuda com uma nova vida, por que a gente não precisa estudar qual é o tipo de comunicação? Qual é a forma que a pessoa gosta de receber essa informação? Como ela gostaria de ser acolhida em um momento diferente? Hoje eu tenho em casa meu pai que tem 73 anos e ele não toma remédio nem para dor de cabeça. Então quando ele sente uma dor mais forte, aquilo gera um desconforto muito grande nele e uma certa apreensão. E eu deixo conectado esse gancho. Será que hoje o público 50 a mais e 60 a mais se sente confortável nessa questão da comunicação ou muitas vezes ainda se sente perdido sem acolhimento? Ainda estamos nessa parte de educação sobre isso. É muito marginal a forma como se lida com isso, né? Marginal no sentido de falar à margem, né? De tocar distantemente do eixo central. Primeiro porque com crianças a gente faz aquela coisa assim, aquela fala Diminutivo, né? E quando a gente vê, a gente está lidando com uma pessoa, quanto mais idade, mais desprezadora ainda, sabe? E não é porque a gente quer desprezar, não, porque a gente tem carinho com aquela pessoa, mas a gente não sabe lidar. Exato. Então esse diálogo ele é feito de forma equivocada na comunicação, mas constantemente dentro da nossa casa.
E por mais que eu... Muitas vezes deixando de lado essas pessoas. Perfeito. Né? Porque às vezes, eu vou fazer um passeio em família. alijadas. O vô, a avó, a bisa, As escolhas o não são feitas por Ficam em eles, casa. as escolhas do programa de família juntos, as escolhas do que fazer, da onde ir, de como proceder, elas são alijadas desse processo de escolha, não raro, a menos que tenha uma personalidade muito forte, um personagem com uma personalidade muito forte da família, essas pessoas são levadas pela gente de qualquer forma, e quando eu digo levadas pela gente, eu me coloco exatamente nessa condição também, que me pego mesmo que racionalmente, me pego às vezes, mesmo que racionalizando, me pego pensando nisso e fazendo isso errado. Mas tenho um carinho enorme por essa população, me sinto cada vez mais perto dela, mas eu sinto isso desde os meus 15, 16 anos, quando eu tinha um vô, que era um personagem riquíssimo, que faleceu quando eu tinha 22 anos, aos seus 78, um cara que lutou na Segunda Guerra Mundial, que rezava missa na comunidade dele do interior de Santa Catarina, que descia o rio Itajaí em cima de toras que eram levadas para exportação, tipo um Forrest Gump, assim, antes de eu saber que existiria um Forrest Gump, né? E era um exemplo para mim de homem, de ser humano, de homem H maiúsculo, humanidade, né? Porque era um homem muito rico, de muito propósito, de muita fé. E eu sempre gostei muito de passar muito tempo com ele, aprendendo, sabe, puxando tudo que era possível dele, assim. Mas eu, dado esse tempo, nesse momento, vivendo com uma 75 mais na minha casa e outra a 10 passos da minha casa, mãe e tia, eu sinto que eu não estou preparado, nem para me conectar com elas como elas precisam, muito menos como elas gostariam, porque o dia a dia nos consome e a gente vai sendo consumido por essa roda viva. Eu tenho certeza, Jéssica, tudo que a gente está vivendo na vida e sobretudo aqui é aprendizado para tudo que nós vamos fazer a partir de agora. O Fredão está nos esperando ali, ó. Vamos girar essa bancada aí, Gil. Vamos pro intervalo. Ô, Gil, obrigado, tá? Parabéns a vocês. Ali é mais difícil o negócio, agora tu te vira com ele. Vamos tentar. Vamos tentar. A gente vai pro intervalo, volta em minutinhos, aí com a nova bancada, com o Fredão compondo ela. Fique por aí, a gente já retorna. A Exatos é um sonho, a Exatos é encantar, a Exatos é humanizar. Ela se preocupa muito com o CNPJ, que é uma vida. Porque o nosso grande objetivo, sim, era dar continuidade no sonho dos empresários. É o que nós fizemos com muito carinho pelo nosso cliente. Então nós temos isso dentro dos nossos princípios, né, que é se colocar no lugar do cliente. A Exatos hoje tem um conjunto de 90 profissionais. O nosso dia a dia ele é criado num embasamento que a gente traz lá de casa, se sentir bem. Então, mesmo que tudo esteja ainda tecnológico, online, ainda Exatos é o grande diferencial para trabalhar com a gente. Por quê? Porque a gente senta, conversa, a gente planeja junto. Então, a Exatos tem essa aproximação, uma coisa que a gente não abre a mão, olho no olho, ainda faz muita diferença. Você já conhece o espaço que está transformando o modo de trabalhar em Novo Hamburgo e região? Um ambiente inspirador com estrutura completa, internet rápida e tudo que o seu negócio precisa. Aqui você trabalha, se conecta e cresce ao lado de quem também está construindo o futuro. Além do dia a dia, é o local ideal para eventos, imersões, treinamentos e ideias com propósito. Coworking 360, mais que um espaço, um ecossistema para o seu sucesso. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança.
Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Não me perguntes onde fica a minha agência. Segue o rumo do teu próprio coração. No Brasil todo o Sicredi tá presente, pro teu sonho virar realização. Pra quem chega do Oiapoque ao fim da tarde, ou quem vem lá do Chuí pela manhã, conte sempre com o Sicredi até no Zap. É parceria, todo dia é teu fã. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. Voltamos por aqui, estação Hamburgo Especial, direto de Gramado, dentro da Geronto Fair, que está acontecendo desde ontem. E diga-se de passagem, uma feira belíssima, uma recepção maravilhosa a todos nós da Vale. Estamos com uma equipe de 9 pessoas, se considerarmos a visita da Herta ontem. E a recepção foi maravilhosa, todos os feedbacks, isso é uma coisa que eu queria destacar. Absolutamente todos os feedbacks que a gente recebeu e recebe aqui de expositores, participantes, todos eles muito positivos. Estação Hamburgo, que tem um oferecimento de Beira Rio 50 anos fazendo história, na verdade. Sebratel Felicidade Infinita. Cowork 360 fazem 2 meses em Novo Hamburgo, um belíssimo lugar para você fazer negócio, para você levar sua empresa. Exatos Contabilidade, JG Serviço, cuidando do seu patrimônio, e Mercator, vivendo a Geronto Fair, feira que nós estávamos anunciando já há alguns meses, e vem aí 0 grau, que vai acontecer pela primeira vez, 0 mais, perdão, que vai acontecer pela primeira vez na FENAC, em Novo Hamburgo. Está todo mundo muito ansioso por esse novo momento, estreando inclusive, né, um novo nome, 0 mais. E eu tô com o cara aqui, a gente trocamos a bancada, trocamos o Rodrigo Steffen e ele chama, Fredão, ele te chama de a lenda, Rodrigo Steffen. Saiu um pesado, entrou outro pesado. E eu queria já imediatamente, cara, te agradecer pela tua disposição de participar desse programa, com 3 pessoas que são muito iniciantes ainda na comunicação. Você que já participou de milhares e milhares de programas de televisão e de rádio, e é tido literalmente como uma lenda, o homem feira. E ontem eu te fiz uma pergunta que era uma curiosidade que eu sempre tive, né? Quantas feiras aproximadamente o Fredão já fez, já participou, já organizou, já realizou? Porque desde o tempo que eu te conheço, que não é muito, cara, eu já cobri inúmeras feiras tuas. E absolutamente sempre foram feiras muito bem entregues, belíssimas, assim, considerando que o período era economicamente instável, saída de pandemia, todas as feiras foram belíssimas e muito bem entregues. E aí, essa pergunta que eu te fiz, aí a gente começou a fazer um cálculo, né, meio por cima, assim, e chegou-se ao número de mais de 200 feiras. Então, assim, parabéns pelo teu trabalho, principalmente pelo legado que tu deixa. Mas eu queria te agradecer, cara, primeiro pela tua disposição de participar com a gente. Esse programa, ele tem uma característica diferente. Eu vou usar da Jéssica e da Amanda para podermos tirar dúvidas, como uma equipe jovem, tirar dúvidas contigo daquilo que tu tem de percepção sobre o mundo, que eu acho que é o que mais vale, Fredão.
Boa tarde, boa noite, tudo bem para vocês? Obrigado por você estar aqui. Mas esse negócio de falar em quinta-feira, eu já fiz, entre de fazer feira no Brasil, eu fiz feira em quase toda a América do Sul, eu fiz feira nos Estados Unidos, eu fiz feira no México, fiz feira na Europa, só não fiz na Ásia porque eu não gosto muito da Ásia, não sei por quê, não me pergunto, não gosto, gosto da comida deles. Aí, mas pessoalmente não. Então eu tô, olha, já dá para dizer 300, 400 feiras que eu tive trabalhando, fazendo ela, né? Porque, claro, tu vai numa feira em Córdoba, aqui na Argentina, por exemplo, tem a promotora de lá e tu vai lá, compra uma área grande e tu traz os brasileiros e administra. É a pior coisa que tem. Quero fazer feira de 20 mil metros no Brasil, mas não quero mais fazer feira no exterior. Porque o cara fica, e principalmente eu, fica muito dependente, o cara não sabe trocar dinheiro, passagem, hotel, tudo vem nas tuas costas, né? Aqui tu faz a feira, tá, o resto eles se viram. Né? E esse negócio que tu falaste de que a gente entrega a feira do detalhe, é o princípio básico. O que é um bom hotel? Um bom hotel tem que ter 3 coisas básicas, sempre vai ser bom. Ele tem que ter uma cama limpa, um bom banho e um bom café da manhã, é um bom hotel. E é o básico. É a mesma coisa que a feira, você tem que ter ela limpa. Bem, os detalhes é mais do que um hotel, mas esse é o princípio básico de uma feira ser bonita, ser charmosa, você tem que ter atendimento de manhã, de tarde, de noite, não pode deixar ninguém falar mal. Então ela vai, depois começa automático e já tudo funciona. Eu acho que outro detalhe importante que o senhor pode reforçar também como um diferencial talvez da Mercator é justamente essa participação ativa, né? Porque o senhor agora é presidente, né, da Mercator, a Beta, né, sua filha como diretora, mas o senhor continua presente aqui, continua vivendo as feiras, né, que a Mercator realiza, está sempre preocupado com os expositores, com os parceiros, né? Essa conexão, esse relacionamento, eu acho que também é um ponto, um diferencial importante para o sucesso das feiras da Mercator. Eu sempre digo, e o pessoal da imprensa chega a ser um dos grandes propulsores que a gente tem é a imprensa. E uma das coisas que tu falaste, é uma das coisas que eu, principalmente, e a minha filha está fazendo, e todo mundo. Aqui não tem eu que fiz, ou tu que fizeste. Todos que estão aqui, os estandes bonitos, tem muita empresa que fez. É uma soma de coisas, de carinhos que tu tem que dar e de fazer. E por si só se torna esse bonito, ou feio para alguém, né? Mas esse é um grande sucesso. Então o atendimento está presente sempre com o pessoal, e a diretora-presidente da televisão que está lá, está nos ajudando. Primeira dama. Todo mundo joia. A primeira dama está ali nos cuidando. Se tu errar, ela já... Então tudo... E é assim que deve ser, né? Deve ser tudo, né? Ela não precisava estar ali, mas está ali cuidando de nós tudo aqui, ó, para ver se vai fazer certo. Isso é o sucesso da coisa, eu acho. Jéssica. Quando a gente entra nesse fator que para você é algo que você já faz com muita naturalidade, que é servir e servir bem, né? Proporcionar muitas oportunidades, o que nós ainda não realizamos com tanta naturalidade assim e que a gente deveria fazer? Quando eu digo nós, é que nós estamos em constante aprendizado, né? Quando a gente fala da economia prateada, porque vocês têm um legado, porque vocês têm uma história, porque já existe toda uma narrativa já concreta. Mas o que nós precisamos servir de uma melhor forma ou aprender um pouco melhor? Que talvez a gente ainda não faça ou não faça de forma assertiva. Bom, isso eu não posso me queixar, principalmente a imprensa aqui do setor, eu sempre digo do setor Correio Calçadista, que nos acompanha, faz tudo. Mas eu posso te dizer o desafio. Eu tinha praticamente largado tudo e eu ontem fui convidado, a Mercator foi convidada,
para promover uma nova feira. E essa feira vai depender muito de vocês. Que é o seguinte, eu estou só dando o por cima, não tem local, né? A gente está pensando tudo. Fazer uma feira aqui no Vale dos Sinos, aonde nós vamos, quem vai expor trazer indústria para conhecer o Vale e se associar, para trazer novas e diferentes empresas para investir para o Vale do Rio dos Sinos. E aí tem um trabalho, eu acho isso fascinante que vou ter. As prefeituras do Vale vão ter que engajar esse movimento, elas vão ter que fazer lei, e é aí que vem a força de vocês e forçar as câmaras, lei para trazer empresa nova, porque o sapato está terminando, não tem mais, e para trazer outro tipo de novas empresas, nada melhor do que um grande evento, né? E aí eu vejo fundamental vocês podem fazer pressão, porque isso tem que entrar, principalmente as câmaras, para mudar a lei, para trazer incentivo. E as próprias prefeituras começassem a dar um exemplo, né? Pega uma cidade, Novo Hamburgo, quantos prédios abandonados tem lá? A prefeitura de Novo Hamburgo tem um estande lá dentro de oferecer os prédios com uma anistia de tanto tempo, um aluguel de tantos anos, para vir se instalar em Novo Hamburgo. E se cria, e vai se criando novas indústrias. E principalmente que agora está numa evolução tão maluca, né? Como tem fábrica de máquina para calçado. Podemos fazer fábrica de máquina para fazer câmera de televisão. Eu estou para microfone, para uma série de coisas. Mas lá nós estamos. Então esse trabalho, o fundamental são dois. As prefeituras e vocês. Que vocês vão ter que cobrar deles. Vocês vão fazer, porque isso é bom para mim e para os meus netos. Para vocês e para os próximos. Não vai ter emprego mais em Novo Hamburgo. Eu digo Novo Hamburgo, eu digo o vale do região, né? Da região. Então vou começar a diversificar. E esse evento, eu me entusiasmei, então, esse eu vou entrar junto, porque eles querem fazer um modelo Mercopar, que é aquela feira de Caxias. Sim, de tecnologia e inovação. Querem fazer gostar daquele modelo, gostamos. Tá? Pois a Mercopar fui eu que fiz a primeira, a segunda, a terceira, levei para Novo Hamburgo, como quase dizendo, Novo Hamburgo, daí fica olhando, Alfredão está ganhando demais, não vê o que eu trago. Eu fico olhando o que eu quero e o que eu posso estar ganhando. Isso sempre é mentiroso, né? Porque quem conta um ponto, aumenta um ponto. Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Então, perdemos ela, voltou para Caxias. E aí Caxias, com isso, só se diversifica. E nós não temos nada. Se tu pegar Três Coroas, a Novo Hamburgo, é só couro, máquina para couro. Componentes calçado. E quantas coisas dá para fazer? Eu tenho acompanhado alguns movimentos de feiras fora do Rio Grande do Sul. E aí tu vai, por exemplo, para São Paulo, tu percebe que o poder público ele investe horrores para fomentar o mercado de feiras, porque ela fomenta vários outros negócios. Falta, na tua percepção, Fredão, talvez falta esse tipo de visão mais de futuro do poder público e até para que aconteça pressões, né, externas e eles percebam isso. Eu tive com uma feira que iniciou esse ano em São Paulo e a arrecadação como é que é o nome? Da produtora da feira. A arrecadação só do poder público para incentivar que a feira acontecesse foi um valor assim absurdo, que a gente não ouve falar desse valor em qualquer lugar aqui do Rio Grande do Sul. E aí eu fiquei fazendo esse comparativo do tamanho do investimento. Lógico que a gente está falando de São Paulo, capital, coração do Brasil, mas assim, eu não vejo números nem parecidos com esse.
aqui no Rio Grande do Sul? Geralmente a doação é de um espaço, é de um palestrante, é de um... né, são coisas pequenas, né? Não é uma parceria grande, talvez. E aí tu trouxe essa questão da Mercopar, hoje é a maior feira de tecnologia e inovação da América Latina. Em Caxias, a Mercopar de Caxias. O status que eles alcançaram. Tu te imagina? Mas aí antes do poder público, o nosso empresário tem que abrir a cabeça. Ele é muito bitolado. Me diz um grande empresário que não tem 3 ou 4 frentes. Pegar Marco Polo, maior produtor de maçã, a maior produtora de queijo, a maior produtora, falei 3, que lá tem 8 ou 10. Aí tu vai, e eu começar a te falar, tu pegar uma Grandene, hoje a maior indústria de móveis é deles, móveis de lâmina, tudo é da Grandene. O maior produtor de boi, um dos maiores do Brasil é ele. É produtor, um dos maiores produtores de ferro já do Brasil é ele. E até faz sapato. Mas saiu do sapato fazendo isso. Então o pessoal, eles pegam que nem antigamente, e isso me dá a nítida impressão que o empresário do Vale faz. Antigamente ele tinha uma fábrica, uma casa na praia e uma amante quebravam. Muito bom. É verdade, Isso, é exatamente isso. Então o problema é o seguinte, não põe na casa, diversifica, cara. Abre, porque é muito mais fácil tu fazer uma coisa com dinheiro e incentivar. Eu tenho prova disso aqui. Isso aqui me deu, se tu for ter receita, me deu um baita prejuízo. Mas o que eu estou investindo e o que eu vou ganhar no futuro com essa feira. Então, muito preciso, muito é abrir a cabeça. Um dos maiores empresários de Novo Hamburgo, quem é? Tintasquili. Faz cola, faz tinta para casa, faz tinta para móveis, cola para móveis. Diversificar, não fica preso num setor só. Viu? E aí tu acha que falta esse empresário, além de diversificar, abrir a cabeça para entender que o fomento a novos negócios pode ajudar ele na frente? Sim, porque o problema é o seguinte, ó. Eu estou com 76 anos. O problema é o seguinte, tudo que tu faz, nada tu vai levar. Perfeito. Certo? Agora, tu pode deixar legado. Perfeito. Tu me entendeste? E uma coisa é o seguinte, pega o dinheiro desses caras e param de pensar só neles, nos seus carrões, seu isso, seu aquilo, e invistam, cara, em coisas que vai. Esse evento, tu não sabe a dificuldade que nós tivemos para trazer uma fábrica de sapato aqui. Porque aqui tá. Amanhã está aqui o Congresso Nacional da... Puta, agora fugiu o termo da pessoa idosa Da economia prateada? Sim, mas... Gerontologia? Gerontologia? O João Ceia em Novo Hamburgo é pediatria, não... Geriatria. Pô, Geriatria. Geriatria, amanhã vai ter o maior congresso do Brasil de geriatria. Teve um congresso, teve 120 palestras, amanhã teve o congresso da rede de hospital, da rede do acompanhante ao doente, ao idoso, tiveram tudo isso. Todos usam sapato confortável. E aqui era de fechar, nós queríamos trazer uma fábrica. Eu não podia porque os caras têm... Eles acham que o Fredão só quer ganhar dinheiro em cima deles. Cara, para trazer... Veio uma fábrica aqui dar uma palestra. Hoje teve 2 ações de fabricantes de calçado. Digo, vocês não estão aqui, vocês não... Só acham que nós estamos atrás do dinheiro de vocês. Vocês não enxergam uma oportunidade. E aqui dentro dessa feira, quantos negócios... Se tu fechar com a rede hospitalar, tu olha 1, 2, 3 tipos. Todo mundo usa branco, a enfermeira, os médicos. E é um sapato confortável, os doentes já vão sair calçando.
Não é bem assim, mas é assim. Tá entendendo? Tu abre um novo nicho. Então eu digo, volto de novo. Acho que esse novo evento, a grande força que nós vamos precisar é vocês. Mas muito vocês são muito cobradores, têm o poder para cobrar. Somente, eu acho que a gente até faz muito pouco, assim. A gente como imprensa, a gente faz muito pouco, Fredão. Tem informações que a gente ficou sabendo aqui, através das palestras aqui da Geronto Fair. Por exemplo, e são informações importantíssimas. Por exemplo, que 30% do país é composto por pessoas acima de 50 anos. Entende que a imprensa ela não busca, talvez, os dados que poderiam impactar o mercado ou chamar a atenção de quem poderia ser o aporte desse novo modelo. E aí, dá um detalhe, tem uma empresa que é de Novo Hamburgo, tá? Aqui dentro expondo, 90% dos laboratórios, aqueles que tu tira sangue e tal, sabe de quem é? Bradesco, Itaú, grupos de investidores. Vocês não falam isso? Não, eu não tô, não. Desculpa, eu não estou dizendo vocês, eu estou dizendo a imprensa de forma geral. Não sabe. Então a saúde nem está mais na mão do médico, está na mão financeira. Sim. E aí tudo dá errado. Tá tudo errado. Não. E aí que eu vejo que está tudo mal colocado, tu entendeu? Então é uma série de coisas que eu... Por isso que eu vou fazer esse evento, para tentar mostrar que tem muita coisa para fazer, mas muita coisa mesmo no nosso vale. Mas eu acho que esse ponto que tu trouxeste agora, que a gente tem bancos, né, financeiras por trás da saúde, mostra que eles também viram oportunidade, eles também abriram a cabeça e investiram em coisas. O que o Gil trouxe aqui, que a gente não se dá conta muitas vezes, é que esse público 50+, ele quer ser ouvido. E quais marcas, quais empresas estão ouvindo esse público? Que está com sede, né, de marcas, enxergando a oportunidade. Porque a Patrícia, uma das palestrantes, falou algo muito correto ontem. Esse público, ele não uma economia que deve chegar a quase 4 trilhões em pouquíssimos anos. Já está na casa de 2 trilhões anuais, né? E vai chegar a 4 muito rapidamente. E a Patrícia estava falando sobre isso na palestra dela, e que esse público, ele não consome mais por vaidade. Agora ele consome para o bem-estar da vida dele. Então, assim, muda inclusive o conceito de gastar, muda inclusive o conceito de consumir. E aí vai mudando absolutamente todo o perfil econômico de uma região, de um país, de um estado. E talvez a gente não está nem preparado para isso. Esses números que a gente teve acesso aqui, não se fazia ideia. E é inadmissível assumir essa falha, mas é uma falha que a gente precisa assumir, porque de fato nós não temos acesso a esses números, ou porque não procuramos, ou porque não temos, enfim, a culpa é toda nossa. Aí a gente conseguiria repercutir de forma mais assertiva. Que eu acho que a reflexão inicial que a Jéssica trouxe no começo, de que a gente às vezes foca em um nicho, foca na criança, foca no adulto e esquece dos 50, dos 60, 70+. Né? Os 50, 60+, falar um troço um pouco chato. Meu pai faleceu com 46 anos. E na hora do velório os caras viam, o cara tão jovem, me olhava velho. 40 na época, isso foi em 66, 67. Um cara de 50 anos era velho. Sim. Hoje eu com 76 estou começando a fazer feira. Não estou falando por mim, e tu pode ver uma série de gente que está trabalhando. Ninguém mais pode parar de trabalhar porque tu morre. É um tédio tu ficar em casa de pijama olhando televisão. Ou é verdade. É verdade. E tem que vir, é uma mão de obra que o Brasil, o empresário também tem que começar a admitir, porque esse é um cara que não quer mais comprar casa, ele quer se vestir bonito, comer bem. É pelo bem-estar. É bem-estar. E ele vai trabalhar sem ambição de
tem que sair correndo porque tem faculdade e tal. Essa mão de obra também é muito mal usada, né? é aproveitada, né? Concordo, Então concordo contigo. o cara da 60 a mais, ele está se vestindo diferente, ele está indo em cabeleireiro, sabe? É tudo coisa que mudou e muita gente não está percebendo. E agora isso vai fazer cada vez um pulo maior. E a tecnologia que eu vi, que tem aqui dentro da medicina, nós vamos viver fácil, vocês vão a 150 anos. Amém, que assim seja. Que assim seja. Ô Fredão, a gente está indo para os finalmente do programa, mas eu queria tocar num assunto que eu acho que é muito bonito assim e valoroso, tá? Que é o legado que tu deixa. A Beta é um legado, né? A continuação do trabalho de uma vida inteira, embora tu não queira parar e nem deve parar. Já nos trouxe aqui um spoiler sobre uma feira que vais trabalhar. Mas é tão bonito esse legado, porque 2 ou 3 oportunidades já eu vi a Beta publicamente te agradecendo, e mais do que te agradecendo, ela se emocionando. E aí quando ela se emociona, ela nos passa um recado, talvez o mais importante de todos eles, é que existe humanidade nesse legado. E aí, cara, emociona todos nós, né? Porque não é só um legado de uma marca, não é só um legado de um trabalho, de uma posição social, é um legado de princípios humanos, que vem muito ligado ao servir. Então, por favor. Não, eu vou te falar dessa feira. Você te imagina tu sair pelo Brasil, vender uma feira em Gramado, todo mundo conhece. Quem é a Mercado? Quem é o Fredão? Quem é a Beta, né? E nós indo trabalhando, batendo. Tu ia 10 para 1, te dá talvez, sabe? 10 para 1 dá talvez. E foi muita, mas muita pressão que a gente forçou nisso, e principalmente Beta e equipe. Aí eu sentado, não, feira é isso. Vocês não acham que feira é fácil, vai dar certo, mas não tem dinheiro, não interessa, então eu banco. Não é nessa. Tanto levar, eu tenho lá 22, nós somos de 12 pessoas, todos estão com o peito desse tamanho porque estavam perdendo o emprego, porque todo mundo. É que eu ia fechar, né? E isso a Beta e todo mundo reconhece que eu invisto neles. Eu não fui visitar nenhum, não fiz absolutamente nada disso aqui, a não ser dar força. E isso eu acho que deve dar uma tranquilidade para ele. Você está me entendendo? Ele está dizendo vai, vira, vai reto, dá briguinha no meio. E vai, então, mas é por isso, e levo ela igual a todos, né? Botei gente para fora, porque eu digo, ó, infelizmente, a tia eu posso botar para fora, mas a minha filha não posso, porque é minha filha, né? Porra, espera um pouquinho para chegar lá, né? Existe, tu falou na equipe, é uma admiração muito unânime, assim, de todos eles. E eu convivo com eles há algum tempo, assim, com Mari, com Marta. É uma admiração muito grande, assim, pela postura de profissional, de diretor, ou agora presidente, mas principalmente de homem. Não sou nada, eu sou só o empurrador. Mas fez isso muito bem. Fredão, obrigado, muitíssimo obrigado. Eu levo esse momento aqui no coração, porque é de fato um marco na minha vida profissional e na minha vida pessoal, poder conversar contigo de forma tão franca e isso ser registrado ainda por cima, né, substituindo o Rodrigo Steffen. A presidenta ouvindo, substituindo o Rodrigo Steffen, conversando contigo, fica nos anais da história. Para os anais da história, esse programa. Mas eu quero te agradecer em nome da Vale, em nome da equipe da Vale. Queria que tu deixasse o teu ponto final para esse programa, algum conselho que tu possa nos dar
para essa geração que está chegando e assumindo uma responsabilidade que talvez nem saiba o peso dela, mas enfim, queria ouvir o teu ponto final. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado. Volto a dizer que vocês sempre fazem a força de levantar o evento. Acho que para um bom evento é muito simples, a historinha do hotel. Tu tem que fazer o óbvio para ter um bom hotel, que é bom banho, bom, limpo e bom café da manhã. É o que nós tentamos fazer aqui e isso que eu tento passar com todo mundo. E cada vez mais a imprensa, eu sinto que, se no modo geral, está começando a ver outras, que não é mais, se é um termo fofoca, não sei mais, mas tão mais participativa e querendo também aprender, porque tu não fica ficar todo o tempo, tem que trocar ou coisa parecida, e nós precisamos, cara, trazer a imprensa, principalmente a empresa lá em cima, de dar a notícia certa, de valorizar. Todos precisam viver e comer. Mas muito obrigado e acredito muito em vocês e tomara que dê tudo certo. E a nossa presidenta lá. Presidenta. A presidenta. Primeira dama. Tá fazendo a produção ali do ela nosso nem tá, programa, olha. da nossa cobertura. Ela produziu aqui. o programa, Gé, teu ponto final. É um prazer dividir, né, com vocês e ouvir um pouco mais sobre legado, sobre fazer acontecer, porque muitas vezes a gente deixa tantos projetos na gaveta e a gente ouve aqui que o feijão com arroz precisa ser bem feito. Porque eu acho que é isso que faz realmente a máquina funcionar, né? Pô, querida, bem aqui. É isso aí. Todo mundo pensa lá em cima e nós estamos fazendo feijão com arroz, cara. Perfeito, O bem gostosinho com uma costelinha, então melhor Que ainda. delícia, hein? E a primeira dama agora está nos vendo, agora ela está nos perdendo. Amanda. Obrigada mais uma vez, né, pela participação aqui, pela oportunidade de poder participar. Uma honra também estar aqui, né, do lado do Fredão. Acho que o legado dele nos inspira também, né? Acho que traz esse incentivo, toda essa emoção, essa história dele nos motiva, nos inspira também, né? Seguir em frente, fazer o nosso feijão com arroz aqui no nosso cada um no seu espaço, né, na comunicação, nos eventos, né, enfim, então, uma alegria estar aqui mais uma vez, muito obrigada, é isso. Ficamos por aqui então com mais um Estação Hamburgo especial, direto de Gramado, de dentro da Gerontofair, um programa que fica para a história da Vale TV, consuma os conteúdos, inclusive da Vale TV, em todos os canais, Vale TV Play no digital ou canal 14 da NET. Ficamos por aqui, beijão no coração de todos vocês, até a próxima.